Então, como a gente não conseguiu hoje, vamos desistir, obviamente, né? Mas, assim, essa disciplina, sei que muitos estão fazendo sem ter feito a bioquímica de biomoléculas, ou a bioquímica básica, né? Tá? Mas, quanto a isso, não vai haver problema, porque antes de cada aula, isso não está incluído essa aula de hoje, porque essa aula de hoje é só introdutória, tá? Eu vou sempre dar uma explicada no que a gente precisa para conseguir ter o entendimento daquela aula, tá? Então, e assim, ó, nunca dei as disciplinas nessa ordem, tá? Então, geralmente, nos cursos onde eu dou aula, antes de fazer essa disciplina, né, que envolve apenas metabolismo, os alunos têm que fazer como pré-requisito uma outra disciplina anteriormente, tá? Então, assim, ó, se por acaso eu estiver falando, citando alguma coisa que eu não disse o que é, que vocês não fazem ideia do que seja, vocês podem me interromper e perguntar, tá? Por exemplo, falo, o lipídio. Mas o que é um lipídio? Não tem problema, podem interromper, tá? Porque agora a gente também tem esse problema aí de que muitos fazem sem pré-requisito, né? Tá? E mesmo quem é do curso de nutrição já era aluno no semestre passado, eu não dei, né, na forma de rede, a disciplina de bioquímica básica, então tem esse vácuo aí, né? Mas eu vou tentar, na medida do possível, tentar sanar as dúvidas de vocês e vocês podem perguntar, tá? Podem perguntar durante a aula, abrir o microfone, podem perguntar depois da aula, se quiserem ficar comigo perguntando, ou podem perguntar em qualquer outro momento, tá? Sem problema nenhum. Bom, o que eu tenho de informação para dar para vocês em relação a essa disciplina? Eu não estou ainda com o plano de ensino pronto, tá? Mas provavelmente na semana que vem ele vai estar pronto e eu apresento para vocês, tá? Mas essa disciplina, o tempo todo é só metabolismo, tá? São só as transformações que as moléculas, biomoléculas passam, né, durante, que elas sofrem, né, quando são transformadas dentro de um organismo vivo, tá? Então, não tem toda aquela parte introdutória de carboidratos, lipídios, enzimas e proteínas, tá? Pretendo, obviamente, assim como é determinado, né, a gente tem que fazer pelo menos 2 avaliações durante o semestre. Claro que essas avaliações serão com consulta, né, já que as aulas são remotas. Então, eu também não decidi isso, mas acho que vou, num determinado momento do semestre, mandar questões para vocês, com um prazo determinado para devolução, e daí vocês me entregam, tá? Mas isso eu ainda não decidi, nem os dias, nem se será assim, tá? No semestre passado, quando eu dei uma disciplina nesse formato, no formato de rede, eu acabava dando no final de cada assunto, eu dava uma questão e eles me devolviam. Mas isso acaba dando, eu acho, que um trabalho meio demais, tanto para vocês quanto para mim, tá? Eu acho que esse semestre eu vou fazer um conjunto de questões, como se fosse uma prova, envio para vocês, e vocês me devolvem depois dentro de um determinado prazo, tá? Essas avaliações, tá, que eu não sei exatamente como serão, podem ser em dupla ou em trio, tá? Só que daí eu vou pedir que, se vocês começarem fazendo em dupla ou em trio, que vocês mantenham esse grupo durante todo o semestre, tá? A título mais de organização minha mesmo, tá? Então, se vocês decidirem que querem fazer individual, façam individual desde o início, tá? E se quiserem fazer de dupla ou de trio, podem fazer também, mas mantenham o grupo durante o semestre, tá? Depois eu mando para vocês via Moodle, tá? Os livros que a gente tem disponíveis aqui na nossa biblioteca, né, que vocês poderão utilizar. Os livros que a gente tem no formato eletrônico, né, que vocês poderão consultar mesmo à distância.
essa disciplina tem monitor, tá? A monitora, não sei se vocês conhecem, algum de vocês certamente deve conhecer, é a Renata, uma aluna da biologia, tá? Também depois eu envio para vocês os contatos dela, e na medida que vocês precisarem do auxílio dela, podem consultá-la, tá? Tanto ela quanto eu, tá? Fiquem à vontade para, nesse sentido, vocês sanarem dúvidas, questionarem a gente, sem problema nenhum. Tá? E, inclusive, se as aulas continuarem sendo pelo Meet, né? Daí dá para a gente adicionar outras pessoas de fora da turma. Daí eu vou adicioná-la, a monitora, para ela, caso queira, assistir as aulas, né? Nesse sentido, tá? Bom, nesse semestre especificamente, né? Como tudo está sendo atípico, né? Mesmo aqueles que se matricularam para ter feito a bioquímica básica no semestre passado e ela não foi ministrada, né? Mesmo assim, deve ter algumas pessoas que, por livre e espontânea vontade, resolveram se matricular, já que não tem exigência de pré-requisito nesse semestre, se matricular sem ter feito a primeira bioquímica, tá? Então, assim, como vocês, de um modo geral, estão, digamos, padronizados, ou seja, ninguém fez a primeira bioquímica, né? Tá? Então, eu vou tratar a turma como não tendo ninguém como ninguém tenha feito a primeira bioquímica, tá? Então, por isso que muitos conceitos e muitas coisas eu vou falar durante a aula, que talvez, quem já, por acaso, né, eu sei que alguns fizeram já a primeira bioquímica, né, então tem alguma coisa aí que pode ser repetitiva para alguns, tá? Peço que vocês também, tanto faz se as aulas forem aqui pelo Meet ou pelo Moodle, tá? Que vocês me monitorem se eu estou gravando a aula. Às vezes a gente esquece de gravar, porque como a gente também não está habituado da aula, né? A gente não é professor de curso à distância, às vezes a gente está lá no meio da aula e se dá conta que não está gravando. Então, se isso estiver acontecendo, tá? Vocês podem me chamar a atenção, tá? Sem problema nenhum. Me fazem um favor, inclusive, né? Fazendo isso, tá? Alguém está gravando? Não. Tá? Estão gravando? Sim, Eu não sim, preciso prof. gravar, então. Isso? Tá muito. Quem está falando é Tiago. Tiago, teu microfone está muito baixo. Eu não ouço o que tu fala. Por favor, repita. Tá. Tu tá gravando também. Tiago, tu estás gravando? Tá bem, obrigada, tá? É porque o teu microfone tá muito, teu áudio tá muito baixo e tá meio cortada a tua fala, tá? Desculpa. Então tá, então não vou gravar, tá? Assim, ó, claro que nessa modalidade aqui remota, né, eu não, nem posso, né, cobrar frequência de vocês. Se as aulas fossem presenciais, eu estaria controlando a frequência de vocês, tá? Mas como não é presencial, eu não controlo, tá? Então, as aulas serão gravadas, né? E posteriormente, quem não teve a oportunidade de assistir a aula no momento da aula, né? Pode acessar as aulas depois para isso, tá? Deixa eu tentar ver se eu consigo apresentar aqui. Deixa eu só me achar, pessoal, já que eu tô perdida aqui nas minhas coisas.
Enxergam alguma coisa? Não. Não? Não, não dá para ver. Tá bem. Ainda não, prof. Não tô conseguindo aqui, gente. Agora enxergam? Sim. Agora sim. Tá Agora bem. sim, prof. Tá, pessoal. Então, dando uma parte introdutória à disciplina, tá? Essa disciplina trata apenas de metabolismo, né? Embora eu tenha que dar conceitos para que vocês tenham entendimento do que é isso, tá? Então, primeiramente, definir o que é bioquímica, né? Já que muitos de vocês nunca tiveram bioquímica. O que é bioquímica? Bioquímica, como o próprio nome já se refere, né? Estuda, né? As reações químicas, né? Pelas quais passam as moléculas que existem dentro de uma célula de um organismo vivo, né? Tanto faz se esse organismo vivo é um mamífero, é uma planta, né? Embora aqui na disciplina de bioquímica, tá? E peço desculpas aí ao pessoal da biologia, né? Geralmente a gente se refere sempre a tecidos e órgãos, geralmente de um humano ou de um mamífero, tá? Por que isso, gente? Porque existe um interesse maior em se estudar bioquímica animal, né? Tá? Por que isso? Porque o mais importante nesse sentido, né? Que tem muitas doenças decorrentes
da própria, de alterações bioquímicas, existem muitas doenças que, por si só, alteram, né, os processos bioquímicos que acontecem dentro do organismo humano. Então, assim, e os livros também são assim, tá? Eles se remetem geralmente a tecidos e órgãos de um mamífero, né? Inclusive, tem muitos livros de bioquímica que tratam apenas de bioquímica humana, tá? Porque existe esse interesse maior nesse sentido, né? Em detrimento à bioquímica vegetal, por exemplo. Tá? Mas bioquímica é a ciência que estuda todas as reações químicas que acontecem, né, com as moléculas que compõem um ser vivo. Tá? Aqui, especificamente, estão enxergando bem? Sim. Tá bem. Sim, Aqui, especificamente, dentro dessa disciplina chamada bioquímica do metabolismo, a gente vai ver como que os organismos vivos, tá? Eles conseguem obter energia para sua sobrevivência. Todo mundo sabe, né, que a gente ter energia, né, é uma coisa fundamental para a manutenção da vida. Então, como que a gente consegue energia? Através de processos químicos, de reações químicas, né, que acontecem nessas moléculas e fazem com que a gente produza energia de uma forma utilizável pelo nosso organismo. E essa forma utilizável de energia é na forma de ATP, de adenosina trifosfato. Tá? E se sabe também que toda a energia é proveniente do meio ambiente, tá? De um modo sem exceções, né? Todos os organismos vivos conseguem energia através do meio ambiente. Por exemplo, né? Como é que nós humanos conseguimos energia? Nós conseguimos energia através... Tem mais gente entrando aqui, desculpa, gente, deixa eu só dar... como é que se consegue... De onde se tira essa energia necessária para a sobrevivência dos organismos vivos? Toda ela é proveniente do meio ambiente. Por exemplo, um vegetal, né? Eu sempre me remeto a isso, porque... Desde o ensino fundamental, a gente vê em ciências, né, um processo chamado fotossíntese, né? Então, esses organismos, os organismos vivos, né, e daí, em especial, as plantas, né, os vegetais, eles conseguem capturar a energia do sol, né, energia solar, e a partir dessa energia luminosa, eles conseguem, os vegetais, converter isso numa forma de energia que eles conseguem utilizar para a sua sobrevivência. Isso chama-se fotossíntese. Tá? E quando a gente diz assim que a energia é proveniente do meio ambiente, parece que a gente sempre se remete à fotossíntese, né? Porque captura energia luminosa, energia solar, né? E converte isso num composto, né? De onde é possível esse vegetal extrair energia para sua sobrevivência, tá? Mas mesmo em se tratando de um animal, a energia de que ele precisa para a manutenção da sua vida também é proveniente do meio ambiente. Tá? Como? Quando a gente se alimenta, né? A gente se alimenta, né? Ou de um vegetal que ele próprio, né, produz o seu alimento através da energia luminosa, como eu acabei de falar, ou a gente se alimenta com alimentos de origem animal, né? Então, nós, assim como todos os animais, o que a gente faz? A gente ingere já alguns compostos, moléculas, né, que foram
primariamente produzidas pelos vegetais, né? Então, de um modo bem simplório, na verdade, tudo depende, a nossa vida depende, e a vida de todos os organismos vivos dependem da energia luminosa do Sol, né? Tanto é que se diz, né, que se o Sol morrer, a gente vai definhar, porque a gente depende dos vegetais para fazerem fotossíntese, e a partir deles, né, desses compostos produzidos pelos vegetais, a gente consegue sobreviver, tanto nós, animais, mamíferos, quanto todos os outros animais, tá? E os outros seres vivos em geral, tá? Então, isso é uma máxima, né? Toda energia para a sobrevivência dos organismos vivos vem do meio ambiente. Aqui nessa transparência, tá? Essa transparência aí é um mapa metabólico, tá? Simplificado, né? De algumas transformações, de algumas reações químicas que acontecem na maioria dos organismos vivos, tá? Esse mapa metabólico, ele resume algumas dessas reações, não são todas que estão contidas aí, tá? Inclusive, nessa transparência aí, não tem a fotossíntese, né? Que é a via primária, né? De onde a partir da qual a gente consegue sobreviver. A fotossíntese não tá aí. Por quê? Porque esse mapa metabólico foi retirado de um livro que praticamente se refere à bioquímica animal. Então, ele não traz esse assunto fotossíntese, né? Mas nessa transparência, a gente tem várias vias metabólicas, ou seja, várias transformações químicas pelas quais os compostos passam, até que a gente consiga obter energia, tá? Muitas delas nós vamos ver durante esse semestre, tá? Se vocês prestarem atenção aqui, ó, onde eu tô. Vocês também enxergam onde eu tô passando o mouse? Sim? Sim. Tá, beleza. Tá. Então, essa sequência de reações aqui, ó. E perdoem-me, tá? Porque algumas transparências que eu mostro estão em inglês. Claro, hoje, na aula de hoje, não é importante saber o nome de nenhum desses compostos, tá, gente? Mas quando eu apresentar alguma transparência que tem alguma coisa em inglês, se vocês não sabem o que é, podem perguntar sem problema nenhum, porque às vezes é necessário saber no momento exato para seguir o raciocínio, né, para entender o resto do que eu estarei falando, tá? Mas esse livro, essa obra, de onde eu tiro a maioria das transparências que eu mostro na aula, são parte de um livro que tem na biblioteca, que vocês podem acessar, e o livro está em português, tá? Então, aqui, ó, essa sequência de reações aqui, o que começa com glicose e acaba aqui, por exemplo, com lactato, aqui é o final dela, tá? A gente chama ela de glicólise, ou seja, uma via metabólica, sempre, né, no final da palavra, quando a palavra tem lise no final, quer dizer quebra, né? Glicólise é, então, a quebra da glicose. Ou seja, a substância que inicia essa sequência de reação é a glicose, né? E ela chama-se glicólise porque ela trata disso, da quebra, da degradação desse composto inicial aqui da glicose, tá? Aqui a gente tem uma outra via também relacionada, que a gente chama de via da glicose monofosfato. A sequência de reações tem esse nome, ou via das pentoses, tá? Tanto faz. Que a gente também vai ver no decorrer do semestre, tá? E como vocês podem ver, essa sequência de reações aqui, que é um tanto quanto difícil a gente ter o entendimento, assim, no primeiro momento, se vocês percebem, ela está interrelacionada com essa outra aqui, com a glicólise. Ó, tem setas aqui, ó, que partem dessa sequência aqui chamada glicólise, que se comunicam com essa outra via. Aqui tem outra seta também, ó, que faz comunicação entre essas duas vias, aqui essa outra, tá? Aqui embaixo a gente tem uma outra via chamada ciclo do ácido tricarboxílico, mais conhecido como ciclo de Krebs. Acho que
todo mundo já ouviu falar do ciclo de Krebs, né? E também, isso aqui é só para eu mostrar o quanto as vias, o quanto essas reações químicas se interrelacionam ou se comunicam. Olha só, essa primeira via que eu citei, que é a glicólise, né? Dependendo da situação, isso a gente verá durante o semestre, ela pode se comunicar com o ciclo de Krebs. Tá? Tudo isso que eu mostrei até agora, essas vias que estão aí desenhadas em azul, elas se referem principalmente a essas transformações relacionadas aos carboidratos. Daqui a pouco eu já falo um pouquinho o que é carboidrato. Tá? Existem 3 classes principais de biomoléculas que a gente estuda em bioquímica. São os carboidratos, os lipídios e as proteínas. Tá? Tudo isso que está em azul aqui nesse mapa metabólico está relacionado principalmente aos carboidratos. Isso que está aqui em laranja ou em marrom está relacionado aos lipídios. Tá? Então, essa via aqui, ó, né, que aqui está chamada de síntese e degradação de um lipídio, tá? Também, de certa forma, se comunica aqui com o ciclo de Krebs. Né? Então, o que está em marrom, aí em laranja para vocês, está relacionado com lipídios. E o que está em verde, tá? Que está muitíssimo resumido, o que está em verde, se trata de proteínas. Tá? Dessas transformações químicas, dessas reações químicas relacionadas às proteínas. Aqui, essas reações estão de uma forma muito sucinta, tá? E em bioquímica a gente vê mesmo as proteínas, o metabolismo de proteínas de uma forma muito simplória, muito superficial, tá? Depois a gente vai entender por quê, tá? Mas aqui, ó, também, ó, várias dessas substâncias aqui que se referem às proteínas se comunicam com as outras vias metabólicas relacionadas a carboidratos e relacionadas a lipídios. Né? Aqui tem essa via também que está em verde, que se relaciona com proteínas, né? Está interligada, de certa forma, ao ciclo de Krebs. Né? Esses outros compostos aqui, também característicos de proteínas, se comunicam com o ciclo de Krebs. Então, durante o semestre, a gente vai ver várias dessas sequências de reações. Claro, veremos as mais conhecidas, as mais importantes, né? Mas nós veremos vias metabólicas relacionadas aos carboidratos, vias metabólicas relacionadas aos lipídios e vias metabólicas relacionadas às proteínas, tá? Tem, inclusive, essa via metabólica que o ciclo de Krebs, aqui ela tá pintada de azul, né? Dando a entender que ela se refere a carboidratos. Mas o ciclo de Krebs, na verdade, é uma via onde, tá? Uma via de reações onde praticamente tudo se comunica. Se vocês perceberem, ó, ciclo de Krebs tem a ver com a tal glicólise, que tem a ver com carboidratos, tem a ver com proteínas, que é isso que está em verde, de certa forma se comunica com o ciclo de Krebs, e tem a ver com os lipídios, que é isso que está em marronzinho aqui, laranja, também tem comunicação com o ciclo de Krebs. Então, embora o ciclo de Krebs aqui nessa transparência esteja nos remetendo a pensar que ele apenas tem a ver com os carboidratos, porque está em azul, não, ele tem a ver, ele é o centro onde todos essas substâncias, as proteínas, os lipídios e os carboidratos se comunicam, certo? Então, nós vamos ver várias dessas vias, né? Algumas delas estão aqui de forma bem resumida, mas nós veremos as principais vias metabólicas, tá? Bom, quando a gente fala em obtenção de energia, né, e a gente diz que a energia é essencial para que um organismo vivo, né, consiga se manter, né, a gente pergunta assim, tá, mas energia para quê? Energia
para tudo aquilo que a gente precisa, né? Aí nessa transparência tem um resumo, né, ou alguns exemplos de alguns processos, né, que acontecem dentro das células, né, dentro dos organismos vivos, que precisam de energia para acontecerem. Né? Por exemplo, para que a gente precisa obter energia? Produzir energia? Para que a gente consiga realizar outras reações químicas, né? Esses processos químicos, onde a gente produz outras moléculas que a gente precisa, a gente chama de biossíntese, né? Ou seja, síntese de moléculas, né? Relacionadas com seres vivos. Então, tem vários processos, né? De síntese de moléculas nas nossas células que são dependentes da energia. Então, para que a gente precisa produzir energia? Para utilizar energia nesses processos aqui, nessas vias biosintéticas. Para que mais que precisa de energia? Para executar processos mecânicos, como, por exemplo, a contração muscular. Né? Todo mundo sabe que correr, se exercitar, gasta energia. Sim, por quê? Porque o processo de contração muscular é um processo dependente de energia. A gente precisa de energia para fazer com que o músculo se contraia. Né? Então, a gente precisa de produzir energia para que a gente consiga fazer esses processos mecânicos. Processos elétricos. Os estímulos nervosos, né, que acontecem numa célula, são processos elétricos, né? A execução ou a comunicação entre as células, né, para a transmissão desses estímulos nervosos, são processos que muitas vezes precisam de energia também. Os processos de transporte de substâncias, transporte principalmente através de membranas, né? Porque a gente sabe que as membranas das células e as membranas das organelas muitas vezes são impermeáveis a determinadas moléculas, né? Então, tem em algumas situações, que esse transporte de uma substância através de uma membrana também necessita de energia para que ele aconteça. E aqui tem um exemplo também de um processo dependente de energia, a bioluminescência, né, que é um processo luminoso, né, que é um processo que acontece, por exemplo, nos vagalumes, né, eles produzirem energia luminosa depende de obtenção de energia por eles para que eles consigam produzir energia luminosa. Né? Então, são só alguns exemplos, né, quando a gente fala energia para quê? Para correr? Não, para tudo, mesmo que a gente esteja em repouso, sentado, ou que a gente esteja dormindo, a gente gasta energia também, mesmo em repouso, em total repouso, né? Por exemplo, quando a gente está dormindo, a gente não está contraindo os músculos das pernas ou dos braços, né? Mas, por exemplo, os músculos respiratórios, os músculos cardíacos, a gente consegue. A gente continua respirando e o coração continua batendo mesmo a gente dormindo. Então, quer dizer, enquanto a gente está em repouso, também a gente necessita de energia. Claro, uma quantidade de energia inferior à quantidade de energia que a gente necessita comparativamente quando a gente está acordado ou quando a gente está se movimentando, correndo, fazendo atividade física. Mas a gente também precisa de energia mesmo em repouso, né? Bom, essa energia que a gente precisa produzir, eu digo nós, todos os organismos vivos, né? E já citei isso, ela é proveniente do meio ambiente, né? Ou na forma de luz, como eu já citei para vocês, os principais exemplos de organismos vivos que fazem isso, né? Conseguem absorver essa luz e transformar isso, conseguir usar essa energia luminosa num composto químico orgânico, isso são os vegetais que conseguem fazer, porque eles têm todo um aparato, porque tem uma organela específica, né, chamada cloroplasto,
que contém toda a maquinaria necessária para conseguir fazer essa transformação de absorção da energia luminosa para converter energia luminosa num composto orgânico, que primariamente é a glicose. Daqui a pouco eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Ou, né, como eu disse para vocês, nós animais, né, os animais também obtêm energia do meio ambiente. Por quê? Porque se alimentam, né, ingerem essas moléculas prontas, né, que foram produzidas, né, primariamente pelos vegetais. Aqui nessa transparência tem esse paralelo aí, tá? Entre a fotossíntese, né, aqui em cima, e a respiração. Que a gente costuma dizer que esses mecanismos, esses processos, um é o contrário do outro, né? Isso a gente vê lá no ensino fundamental ainda, tá? Então, o que está acontecendo? Vamos olhar por partes essa figura, tá, gente? Só que obviamente, a gente não vê fotossíntese durante o semestre, tá? Como já citei para vocês, mas, né, aqui é importante para a gente tentar entender o que é um processo que usa energia e um que produz energia. E o jeito mais simples da gente conseguir explicar isso e mostrar para vocês é mostrando a fotossíntese e a respiração, que é o que está aqui embaixo. Porque são processos ditos contrários, né? Eles são praticamente um inverso do outro, tá? Então, o que a gente tem aqui? Um cloroplasto, né, que é uma organela específica lá dos vegetais, né, que é a organela responsável pela fotossíntese. Então, claro que aqui está uma equação muito simples, né? Aqui está mostrando CO2, né, gás carbônico, que se junta com água, H2O, mais energia da onde? Luminosa, que no caso é energia da luz, né? Solar, principalmente, né? E produzindo a glicose, aqui representada por C6H12O6, mais oxigênio. Aqui, a equação está de uma forma bem simples, a título da gente entender, afinal de contas, para o entendimento disso aqui, isso aqui basta, tá? Mas é claro que, para que todo esse processo aqui aconteça, gás carbônico, junto com água, e a energia solar seja convertida em glicose e oxigênio, claro que existem inúmeras reações químicas até que isso aqui seja produzido. Aqui está mostrado de uma forma bem simples, tá? E aqui só para vocês entenderem que na fotossíntese, eu disse, né, que esses organismos que fazem fotossíntese conseguem converter uma substância, aqui vamos dar ênfase para as moléculas que contêm carbono, tá? Aqui desse lado CO2, esse outro lado glicose, tá? Na fotossíntese, esses organismos vivos conseguem converter substâncias inorgânicas, ou seja, CO2, em uma substância contendo carbono orgânica, que é a glicose, né? O que aconteceu, principalmente, a gente olhando só esses dois compostos, CO2 e glicose, o que aconteceu daqui para cá? Esse composto aqui, o gás carbônico, ele recebeu hidrogênios, né? Essa é a principal transformação que a gente enxerga aqui. Não precisa nem fazer a equação, tá, gente? Fazer o balanço aqui da reação química, desnecessário, tá? Só quero mostrar para vocês que na fotossíntese, né, aqui, chamando atenção para os compostos contendo carbono, o composto gás carbônico, que é o que contém carbono aqui desse lado da equação, é transformado num outro composto contendo carbono, e esse composto ganhou hidrogênios daqui para cá. Claro que se ele ganhou hidrogênios, alguém perdeu, né? Quem que perdeu hidrogênios desse lado e ficou sem hidrogênios desse outro lado da equação? A água, né? H2O. H2O, né? Claro, tem hidrogênio. E aqui a água, durante esse processo de fotossíntese, a água foi toda transformada em oxigênio. Ou seja, esse composto que aqui tinha hidrogênio,
agora não tem mais. Ou seja, os hidrogênios que estavam na água foram doados para o CO2, que se transformou em glicose, e então a água, como ela perdeu os seus hidrogênios, ela se transformou em oxigênio. Tá? Como que isso é conseguido? Claro, através de uma série de estruturas, né, contidas nos organismos fotossintéticos, né, principalmente relacionado com o cloroplasto, né, que absorve a energia solar e consegue fazer essa síntese, fotossíntese. Síntese por que no final da palavra? Porque se produziu, aqui, de novo, focando os compostos contendo carbono. Aqui eu tinha um composto contendo carbono, um composto bem simples, CO2, que foi transformado num composto contendo carbono mais complexo, né? Glicose. Então, essa conversão aqui é um processo sintético, tá? Ou seja, onde um composto contendo carbono, com fórmula mais simples, foi convertido num outro composto contendo carbono, mas que aqui ele tem uma estrutura muito mais complexa, porque ele recebeu hidrogênios. Tá? Como é que a gente chama isso em química? Ganhar hidrogênios ou ganhar elétrons. A gente chama isso de redução, né? Redução é receber elétrons. Aqui em bioquímica, e daí, eu sempre falo isso nas aulas, né? Que redução em química nem sempre é ganhar hidrogênios. Mas aqui em bioquímica, se vocês conseguirem, digamos, ter esse entendimento que aqui em bioquímica, se reduzir é ganhar hidrogênios, tá? Isso é uma coisa essencial para que a gente tenha entendimento do que é uma via sintética e do que é uma via degradativa, tá? Na via sintética, né, os compostos contendo carbono ganham hidrogênios e se transformam num composto contendo carbono mais complexo, CO2 e glicose, tá? Esse processo de fotossíntese gasta energia, né? Porque, obviamente, eu estou partindo de um composto simples, né? Convertendo ele num composto muito mais complexo, com várias outras ligações químicas que ele não tinha. Então, esse processo gasta energia. Tá? A energia, claro, proveniente da luz solar, certo? Aqui na parte de baixo do slide, tá? A gente tem uma mitocôndria, né? Que é uma organela que existe tanto nos vegetais quanto nos animais, tá? A maioria dos tecidos contém mitocôndria, né? A mitocôndria, desde que a gente começa a falar sobre ela, né? A gente sempre diz que a mitocôndria é uma máquina de produzir energia, né? Para as nossas células, né? E a gente diz que a mitocôndria é responsável por esse processo chamado aqui de respiração. Tá? O que é o processo de respiração? O processo de respiração é um processo que a gente diz que é o inverso da fotossíntese. E por isso que a gente mostra esse paralelo aqui entre fotossíntese e respiração. Tá? O que está acontecendo aqui, ó, nessa equação química? A gente tem glicose, C6H12O6, mais oxigênio, sendo convertida em CO2, água e energia. Ou seja, exatamente o contrário do que acontecia lá na fotossíntese. Na fotossíntese eu tinha CO2, água e energia sendo convertido em glicose e oxigênio. Aqui na respiração eu tenho o contrário. Glicose, na presença de oxigênio, é transformada em CO2, água e energia. Tá? Quem é que faz respiração? Todos os organismos vivos. Esses, fotossíntese não, só os fotossintéticos, né? Os que têm a organela específica, né? Típica da fotossíntese, né? Que é o cloroplasto. Mas os organismos vivos, né? A maioria deles, né? Possui células que contêm mitocôndria e
fazem a respiração, né? Depois, durante o semestre, a gente vai ver que existe duas formas de degradar a glicose, ou na presença de oxigênio, que daí a gente chama isso de respiração, e é isso que está mostrado aqui. Glicose mais oxigênio é transformado em CO2, água e energia. Isso a gente chama de respiração. Mas também é possível, tá? Organismos vivos que não têm mitocôndria nas suas células também conseguem degradar a glicose sem a presença de oxigênio, tá? É um processo que a gente chama de fermentação ou glicólise anaeróbica. Isso a gente vai ver. Mas aqui estou chamando a atenção para essa sequência de reações chamada respiração, onde existe a entrada ou a participação do oxigênio. Aqui o que está acontecendo? Voltando a falar dos compostos contendo carbono. Aqui esse composto contendo carbono e aqui esse composto contendo carbono. Aqui a gente tem um composto carbonado de estrutura mais complexa, sendo convertido num composto contendo carbono, que tem uma estrutura muito mais simples. O contrário do que acontecia na fotossíntese, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um composto carbonado complexo sendo convertido num composto carbonado simples. Tá? Ou seja, olhando esse composto e esse aqui, qual é a principal diferença entre eles? É que este contém hidrogênio e este não. Né? Ou seja, esses hidrogênios foram perdidos por esse composto aqui, ele ficou só com carbono e oxigênio, ou seja, foi transformado em CO2, gás carbônico. Tá? Qual o destino desses hidrogênios que saíram daqui? Vão se juntar com o oxigênio e formar água aqui. Exatamente o contrário do que acontece na fotossíntese. Tá? Esse processo que a gente chama de respiração, tá? Onde glicose, na presença de oxigênio, é transformada em gás carbônico, água e energia, né? É um processo aeróbico, ou seja, com a participação do oxigênio, por isso que a gente chama de aeróbico, né? Esse processo serve principalmente, a principal função da respiração celular, é a obtenção de energia. Energia para quê? Para que a gente consiga executar os processos nos quais a gente gasta energia. Qual processo? Qualquer um desses aqui, tá? Então, na verdade, esses processos são antagônicos, são contrários, né? Ou seja, os vegetais, através da energia solar, captam essa energia luminosa, produzem glicose, aqui está chamado de açúcares, né? Mas é primariamente a glicose, né? Essa glicose é ingerida como alimento pelos animais e a gente consegue extrair dessa glicose energia e obter energia para tudo aquilo que a gente precisa. Aqui está mostrando, né, que a fotossíntese libera oxigênio, aqui está mostrando que a respiração tem participação do oxigênio, né, exige oxigênio, né. Enquanto que aqui na fotossíntese gasta a entrada, né, de energia, no caso luminosa, e aqui no processo de respiração, a liberação de energia, ou seja, pela quebra, pela degradação dessa substância, desse composto orgânico aqui chamado glicose, né? Esse composto aqui chamado glicose, daqui para cá ele perdeu o hidrogênio, certo? Quando perde hidrogênios, perde elétrons, então a gente diz que aqui esse composto se oxidou, tá? Então aqui o composto carbonado ganhou hidrogênios, ou seja, ele se reduziu, né? E aqui o composto orgânico perdeu hidrogênios, então ele se oxidou. Então a fotossíntese é um processo redutivo e a respiração é um processo oxidativo. Como é que a gente sabe isso? Claro que em qualquer reação química, né, gente? Para alguém ter perdido hidrogênios, alguém ganhou. É claro que se a gente for olhar aqui, a água, aqui na fotossíntese, ela foi oxidada, porque ela perdeu hidrogênios, né? Foi transformada em oxigênio, né? Então, é claro, sempre
sempre acontece em química. Quando uma substância se reduz, a outra se oxida. Por exemplo, aqui na fotossíntese, o CO2 está ganhando hidrogênios, então daqui para cá ele se reduziu. Ele recebeu hidrogênios, tá? E claro que a água daqui para cá se oxidou, porque ela perdeu os seus hidrogênios, perdeu elétrons aqui, né? Aqui na respiração a mesma coisa. É claro que para a glicose se oxidar e ser transformada em CO2, ela se oxidou, perdeu hidrogênios, e é claro que se ela perdeu hidrogênios, alguém ganhou. Daqui para cá, quem ganhou os hidrogênios foi o oxigênio, porque o oxigênio se transformou em água, né? Então, sempre numa reação química, para alguém se oxidar, um outro composto se reduz, tá? Mas, claro, a gente diz que a fotossíntese é uma via redutiva, porque a gente olha o composto contendo carbono, o composto, né? Esse composto que vai receber hidrogênios aqui, vai receber elétrons. Então, a fotossíntese é um processo redutivo e que gasta energia. Tá? Enquanto que a respiração é um processo oxidativo e que libera energia. Então, como resumo, né, os organismos fotossintéticos produzem glicose, né, para que os organismos que são incapazes de fazer fotossíntese usem essa glicose para obter energia a partir dela, né? Consequentemente, é liberado CO2 e água, que é utilizado novamente pelo organismo fotossintético. Isso aqui é um ciclo, né? O ciclo do carbono, né? Tá? Alguma dúvida até agora? Não? Tá? Aqui está mostrando a mesma coisa que mostrava no desenho, só de uma forma mais simplória, né, gente? Ó, CO2 e água, junto com a energia luminosa, produz glicose e oxigênio, com gasto de energia, né? E aqui ao contrário. Aqui, quando esse composto, a glicose, é transformado em CO2 e água, o objetivo principal dessa via chamada respiração é produzir energia. Então, uma via consome energia, a outra produz. Aí, isso que eu acabei de explicar, o ciclo energético, né, do planeta, né? Ou seja, existem vias que gastam ou incorporam energia, como queiram dizer, e o exemplo, tem outros exemplos, tá? De vias que gastam ou incorporam energia. Mas aqui, como a gente está falando só dessas duas aqui, da fotossíntese e da respiração, né? Então, aqui gasta energia a fotossíntese, né? Ou seja, consome energia solar para conseguir fazer isso, né? E a via que produz ou libera energia, que no caso é a respiração. Tem, obviamente, outras vias que também produzem ou liberam energia. Aqui está citada a respiração, porque eu fiz um paralelo entre essas duas vias inversas aí. O que a gente vai ver durante a disciplina de bioquímica do metabolismo, né? A gente vai ver, isso aqui é uma figurinha bem simples de um dos livros que eu também recomendo que vocês estudem por ele, tá? Existem vários livros de bioquímica, né? Alguns bem completos, mas são cansativos de ler. Os livros que eu indico são 2 livros bem simples e bem mais fáceis de ler, tá? Então, isso aqui é retirado de um desses livros e está mostrando, né? Ó, esquema simples, né? Simplificado do processo de obtenção de energia pelos organismos que não fazem fotossíntese, né? Os quimio-organotróficos, tá? E esse processo de obtenção de energia, como eu já disse para vocês ali quando eu falei em respiração, né? Oxida substâncias. Ali, quando eu mostrei a respiração aqui, eu mostrei que a glicose estava sendo oxidada, né? Ou seja, a glicose está perdendo hidrogênios e sendo transformada em CO2, né? Quando a gente for ver o balanço dessa via aqui chamada respiração, eu vou mostrar para vocês que durante o processo de respiração, todos os carbonos
de uma molécula de glicose são transformados em moléculas de CO2, né? Ou seja, esse composto que contém hidrogênio é transformado em moléculas que não contêm nenhum hidrogênio, perdeu todos os hidrogênios. Por isso que a gente diz que aqui a glicose está se oxidando, que ela está perdendo hidrogênios, perdendo elétrons, tá? E aqui em bioquímica, fácil gravar isso. Perder ou ganhar elétrons tem a ver com perda ou ganho de hidrogênios, né? Então, aqui no esquema simplificado, está mostrando, né, uma das vias que faz isso, que eu acabei de citar, é a via da respiração, né? Onde um carboidrato, ou seja, a glicose, né, perde elétrons, perde hidrogênios, e é transformada toda ela em CO2, e esses hidrogênios, esses elétrons aí, entram numa via, né, chamada cadeia transportadora de elétrons, e junto com a fosforilação oxidativa, produzem energia para a gente, na forma de ATP, que é a forma de energia que a gente consegue, que as nossas células conseguem utilizar, certo? Claro que desde que isso aqui entra na via, né, a glicose, por exemplo, até ela ser transformada em CO2, água e energia, existem muitas reações químicas aí nesse intermediário, mas aqui está colocada de uma forma bem simplória, só para mostrar isso, né? E que também lipídios e proteínas também podem ser oxidados, ou seja, perdem hidrogênios, perdem elétrons, né? E esses hidrogênios e elétrons são aqueles responsáveis pela produção de energia no nosso organismo. Então, quando a gente fala em obtenção de energia, geralmente a gente lembra da respiração, que oxida a glicose. Mas não é só a glicose que pode ser oxidada para ser transformada em energia, tá? Esses outros compostos, lipídios e proteínas também podem ser oxidados. Claro, primariamente, o que nós, mamíferos, oxidamos é glicose. É o nosso primeira substância que a gente oxida para obter energia, né? Esses outros dois compostos aqui são mais constitucionais, né? Ou seja, fazem parte da nossa estrutura, né? Mas, claro, em situações extremas ou em situações específicas onde a gente não tem carboidrato para ser oxidado e a gente obter energia disso, a gente pode, nessas situações específicas, utilizar lipídios e proteínas para a obtenção de energia e para nossa consequente sobrevivência. Também é possível. Tá? Aí tem a ver com isso, gente, com o fato da gente estar em jejum, com o fato da gente estar no estado alimentado, ou da gente estar fazendo exercício físico muito intenso. Aí depende da situação específica. Mas essa transparência, o objetivo de eu mostrá-la aqui é só isso. É mostrar que, além de carboidrato, lipídios e proteínas também podem ser substratos para que a gente consiga energia para a nossa sobrevivência. Essa disciplina chama-se bioquímica do metabolismo, né? O que é metabolismo? Metabolismo é um conjunto, uma série de reações químicas que acontecem dentro de um organismo vivo. Tá? Essas reações químicas, né? E aqui dá para a gente ter esse entendimento, né? Que eu sei que a maioria de vocês não gosta de química, né? E também por isso vocês acabam tendo uma certa antipatia por bioquímica, porque bioquímica tem a ver com química, né? Mas só para lembrá-los que a manutenção da nossa vida está relacionada com um processo químico, né? Ou seja, com oxidação de uma substância, né? Para que a gente obtenha energia para a sobrevivência, tá? A manutenção da vida é um processo químico, tá? Como é que acontecem essas reações químicas nesse organismo, né? Esses processos metabólicos? Geralmente acontecem através de uma série de reações, tá? E aqui em bioquímica, né? Vocês quando viram química, a gente aprende que os reagentes
né, são transformados em produtos. Aqui também em bioquímica, reagentes são transformados em produtos. Tá? Por exemplo, só voltando a uma transparência que a gente já viu, para não tornar tudo muito novo. Por exemplo, aqui, ó, nessa via que eu mostrei, chamada glicólise, que começa com glicose e acaba aqui com lactato, tá? Esta via aqui, né, ou seja, essas transformações aqui, ó, é o que a gente chama de via metabólica ou rota metabólica. O que é uma rota, uma via metabólica? Uma sequência de reações partindo de um substrato inicial até um produto final. Aqui, por exemplo, na glicólise, seguindo este caminho aqui, a gente tem 10 reações, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 reações. Ou seja, a via metabólica ou a rota metabólica chamada glicólise começa com glicose e aqui essa glicólise especificamente acaba com lactato, né? É composta de 10 reações químicas. Tá? Onde essas reações químicas, claro, cada uma delas tem o seu reagente e o seu produto, por exemplo. Nessa reação que está acontecendo daqui para cá, ó, e aqui tem seta nesse sentido, né? O reagente é a glicose, o produto da reação é isso aqui, é glicose 6-fosfato. Para a próxima reação, que é essa aqui, de cima para baixo, o reagente é a glicose 6-fosfato, o produto é a frutose 6-fosfato, ou seja, nessa sequência, né? Ou seja, o que para essa reação é o produto, para a próxima reação acaba sendo o reagente, tá? Aqui em bioquímica, a gente costuma chamar aqui uma diferencinha em relação à química propriamente dita, a gente chama os reagentes de substratos, tá? Por que essa diferença eu realmente não sei dizer para vocês, mas substratos, quando eu falo em substrato, nada mais é do que o reagente para que uma determinada reação química aconteça para formar produto, tá? Essas transformações, essas reações químicas que acontecem no nosso organismo, que acabam formando o nosso metabolismo, as rotas e vias metabólicas específicas, sempre são acompanhadas de substâncias chamadas enzimas. Tá? Enzimas, de um modo geral, tá? São proteínas, tá? Qual é a natureza química de uma enzima? É uma proteína, tá? Existem algumas enzimas que não são proteínas, mas elas são exceções, tá? O que as enzimas fazem? A função primordial das enzimas é servir como catalisador, ou seja, uma determinada enzima transforma um determinado substrato num produto. Tá? E o que é um catalisador? Um catalisador é uma substância, né, que consegue fazer com que a velocidade de uma reação química aconteça de uma forma muito mais rápida. Tá? Então, a gente costuma dizer que as enzimas são catalisadores, biocatalisadores, ou seja, substâncias, geralmente proteínas, que existem no nosso organismo, nas nossas células, que conseguem transformar, converter de forma muitíssimo rápida moléculas de substrato, moléculas de reagente, em moléculas de produto. Aqui nessa via, voltando a ela de novo, para não adicionar nada novo na aula, tá? Nessa via chamada glicólise, para cada transformação dessa, ou seja, para cada reação, onde isso é transformado nisso, isso depois é transformado nisso, e assim sucessivamente, para cada transformação dessa aqui, essas 10 transformações, essas 10 reações químicas, existem enzimas fazendo essas conversões. Tá? Se as enzimas não existissem, essas reações químicas também aconteceriam, mas de uma forma muito mais lenta. Tá? Então, sempre
tá? Nessas biotransformações, nessas reações químicas que ocorrem dentro das células, no nosso organismo, nos tecidos, elas são mediadas por enzimas, tá? Existem milhares de enzimas diferentes, tá? Quando a gente começar a ver uma rota metabólica, eu vou começar a falar nas enzimas, tá? E já citei esse conceito, já dei esse conceito aí durante a aula, né? Uma via metabólica ou rota metabólica é o quê? É uma sequência de reações químicas, né? E aqui também já introduzi essa informação, que essas reações químicas são às custas de enzimas. Então, a gente diz que uma via ou rota metabólica é uma sequência de reações enzimáticas específicas, né? Deixa eu mostrar direto essa aqui. Aqui tá a glicólise, essa que eu mostrava lá para vocês, lá no mapa metabólico, né? A glicose como substrato inicial, seguindo esse caminho nesse sentido aqui, até que ela é transformada no final em lactato, tá? Essa via nesse sentido a gente chama de, não precisa decorar isso hoje, tá, gente? A gente vai ver durante o semestre. De degradação da glicose até ela ser transformada em lactato, a gente chama de glicólise. E para cada uma dessas reações, existe uma enzima para fazer essas conversões, tá? E aqui está dito aquilo que eu já havia citado lá quando eu mostrei, ó. O produto de uma reação é o substrato da reação subsequente, né? Aqui, o substrato dessa primeira reação aqui é a glicose. O produto é a glicose 6-fosfato. Agora, para essa outra reação aqui, o substrato agora é a glicose 6-fosfato e o produto é a frutose 6-fosfato. Na próxima reação, essa aqui é a terceira, a frutose 6-fosfato é substrato e a frutose 1,6-difosfato é o produto, né? Existem reações onde pode haver mais do que um produto, tá? Aqui tem um exemplo disso. Essa substância aqui, ó, ela é transformada nesse produto e nesse produto. Ou seja, a gente aqui tem uma reação onde a gente tem um substrato e dois produtos diferentes. Ou seja, esse substrato aqui é transformado numa molécula dessa e numa molécula dessa. Né? Ou seja, uma reação química não acontece, geralmente não é assim mesmo, né? Um único substrato e um único produto. Podem ser múltiplos substratos e múltiplos produtos também. A gente, existem dois tipos principais de vias metabólicas ou rotas metabólicas, tá? Essas sequências de reações que acontecem dentro dos organismos vivos. Existem vias metabólicas do tipo anabólica, sintética ou redutiva. Isso são sinônimos. E existem vias metabólicas do tipo catabólica, degradativa ou oxidativa. Tá? Voltando ao paralelo lá entre fotossíntese e respiração. Olhando a fotossíntese, essa via aqui, ó, onde CO2, água e energia transformada em glicose e oxigênio, essa é uma via do tipo anabólica. Anabólica, redutiva ou sintética. Claro, a gente sabe que a fotossíntese é uma via sintética porque o próprio nome está dizendo, né? Fotossíntese, tá? Ou seja, aqui na fotossíntese parte-se, né? Olhando os compostos que contêm carbono, parte-se de um composto simples para formar um composto contendo carbono mais complexo. Então, a fotossíntese é um exemplo, existem vários exemplos, tá? É um exemplo de via sintética, anabólica, ou seja, que está formando uma substância mais complexa comparativamente àquela que iniciou a via, né? Ou redutiva. Redutiva por quê? Já falei isso. Daqui para cá, esse composto contendo carbono está recebendo hidrogênios, por isso redutiva.
E existem vias metabólicas ou rotas metabólicas do tipo catabólica, degradativa ou oxidativa. O que a gente tem como para dar como exemplo aqui? A respiração. A respiração é uma via degradativa, oxidativa ou catabólica. Como é que a gente enxerga isso? Olhando o composto contendo carbono. Aqui eu estou partindo de um composto mais complexo e produzindo um composto mais simples, né? Então, daqui para cá, essa substância que tem uma molécula maior está sendo transformada em uma molécula simples, por isso degradativa, e oxidativa, por quê? Porque está perdendo hidrogênios. Lembram? Também já citei isso. Na respiração, o composto contendo carbono perde hidrogênios, ou seja, se oxida. Por isso que a respiração é uma via do tipo oxidativa, degradativa ou catabólica. Existem vários exemplos de vias degradativas, catabólicas ou oxidativas. Aqui estou dando a respiração como exemplo, porque eu fiz um paralelo entre essas duas vias. Durante o semestre, nós vamos ver várias vias diferentes, tá? Tanto vias anabólicas quanto vias catabólicas. Também, uma característica das vias anabólicas e catabólicas. Nas vias sintéticas, redutivas ou anabólicas, sempre existe gasto ou incorporação de energia, né? Na fotossíntese, a gente sabe que tem incorporação de energia, ou seja, a energia luminosa é capturada, né, pelos cloroplastos e é convertida, e através disso, esse organismo consegue converter CO2, né, um composto inorgânico, num composto orgânico, que é a glicose, ou seja, gasta energia. As vias, como regra, né, existem exceções. As vias sintéticas, anabólicas ou redutivas gastam energia, enquanto que as vias catabólicas, oxidativas ou degradativas, como é o exemplo da respiração, né? Essas liberam energia, né? Esta gasta energia, porque é uma via sintética, anabólica ou redutiva, esta libera energia. É uma rota catabólica, degradativa ou oxidativa. Durante o semestre, veremos várias vias, tanto anabólicas quanto catabólicas. Aqui só para título da gente relembrar isso, né? Que aqueles organismos autotróficos ou autótrofos ou fototróficos são aqueles que fazem, né, principalmente fotossíntese, e conseguem produzir o próprio alimento, né? São aqueles que são capazes de transformar a energia luminosa em energia química, utilizável por eles, né? Enquanto que os seres heterotróficos ou heterótrofos ou quimiotróficos são aqueles que não são capazes de produzir o próprio alimento, ou seja, tem que já ter esse composto químico, no caso a glicose, que foi produzida pelos vegetais, pronto da energia através da alimentação. Ou seja, eles são incapazes de transformar a energia luminosa, né, num composto químico utilizável por ele. E aqui um esqueminha, e eu mostro isso várias vezes durante as minhas aulas, tá? Tá mostrando aqui que os seres vivos, de um modo geral, tá? Tanto faz se é um vegetal, se é um animal, se é uma bactéria, se é um protozoário, tá? Um fungo, que as células são compostas principalmente de água, proteínas, lipídios, glicídios ou carboidratos, isso é sinônimo, tá? E muito pouco de ácido nucleico e outras substâncias, né? Se a gente retirar a água desses seres vivos, né, vai restar células preponderantemente proteicas, cerca de 70% das nossas células são proteínas, tirando a água,
cerca de 15% lipídios e cerca de 4,5%, 5% é carboidrato. O resto são outras substâncias, né? O que nos interessa aqui em bioquímica? Nos interessa ver proteínas, lipídios e glicídios ou carboidratos, tá? Esse gráfico aí também eu mostro em algumas das minhas aulas várias vezes, né? Ou seja, as biomoléculas, as moléculas orgânicas que nos interessam são principalmente glicídios ou carboidratos, proteínas e lipídios, né? Também tem uma boa parte das nossas células que é composta de ácidos nucleicos, mas aqui para a bioquímica os ácidos nucleicos não são vistos, né? Tá? A gente vê metabolismo de carboidratos, a gente vê metabolismo de proteínas e vemos metabolismo de lipídios, ou seja, vamos ver durante o semestre várias vias relacionadas com isso e com isso, né? Vias catabólicas e anabólicas, né? E aqui está chamando atenção, né, em relação aos carboidratos, chamando atenção para a glicose, embora não seja o único carboidrato que existe, o único glicídio que existe não é glicose, mas é o principal e o que a gente mais cita aqui em bioquímica. As proteínas aqui, relacionando elas com aminoácidos, porque elas são formadas de aminoácidos, né? E aqui os lipídios, né, focando os ácidos graxos, que também existem outros tipos de lipídios, mas os ácidos graxos são os principais aqui para a gente estudar bioquímica. Tá? Ou seja, voltando àquela transparência que eu já havia citado lá, só para relembrar, em relação a essa aqui, ó, os seres vivos, né, são capazes de obter energia de vários substratos ou nutrientes energéticos, né, carboidratos, lipídios e proteínas. Ou seja, nós, humanos, nós animais, conseguimos degradar qualquer uma dessas substâncias aqui para obter energia a partir delas. Daí, claro, depende da situação fisiológica, a situação específica de cada um. Mas a gente consegue extrair energia, tanto de carboidrato, de lipídios ou de proteínas. Tá? Aqui o desenho de uma célula, né, célula com várias organelas, né, mas aqui a gente principalmente vai ser com certeza da mitocôndria, né? Por quê? Porque quando a gente fala em energia, a gente sempre se lembra da mitocôndria, né? Que é a fábrica de energia para as células, né? Então, várias vezes vou falar de mitocôndria, né? Tem algumas vias que acontecem essencialmente lá dentro da mitocôndria, tá? Nada tem a ver com nenhuma outra organela e nem com citosol, né? Mas em bioquímica, a maioria das vias que a gente vê ou acontece na mitocôndria, né? Ou no citosol, tá? Eu sempre falo isso durante as vias metabólicas que a gente fala, né? E de novo só uma referência à fotossíntese, né? O que é a fotossíntese, né? Como um conceito. É a produção de glicose a partir de energia luminosa, CO2 e água, liberando oxigênio, né? E aqui, só para introduzir, né, a molécula da glicose, né? O que é a glicose? Glicose é um composto contendo 6 carbonos, 6 átomos de oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 12 átomos de hidrogênio. Por isso que muitas vezes a gente se refere à glicose como sendo C6H12O6, ou seja, a glicose é uma substância que contém muitos hidrogênios, ou seja, é por isso que ela consegue ser degradada e a gente consegue tirar dela os hidrogênios para conseguir produzir energia. Enquanto que a respiração é o contrário, né? A partir da glicose se produz CO2 e energia. Aqui está dando essa ênfase, né? Principalmente para os carboidratos, né? Para os glicídios, que a energia necessária para a realização de reações químicas no organismo vem da quebra de moléculas, principalmente da glicose. Ou seja, a degradação da glicose, ou seja, a respiração, que é aquela via que eu mostrei para vocês anteriormente aqui durante a aula, ela é a principal via de onde a gente obtém energia para que a gente consiga
né, fazer todos aqueles processos que são dependentes de energia, inclusive para que a gente, através da degradação da glicose, que a gente obtém energia para realizar outras reações químicas que o nosso organismo processa, né? Mas que outras moléculas, como lipídios e proteínas, também podem gerar energia para as células. Tá? Aqui está mostrando de uma forma mais didática, né, que a gente consome como alimento proteínas, carboidratos e lipídios, gorduras, né? E que a partir desses 3 nutrientes aqui, ó, a gente é capaz de produzir energia na forma de ATP. Para quê? Para nossa sobrevivência. Isso acontece com quase todos os organismos vivos. Aqui, claro, a ênfase é dada para a bioquímica humana, tá? E uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui, tá? É em relação ao metabolismo dos mamíferos, né? Que eu falo em carboidratos, lipídios e proteínas, que são esses os macronutrientes que existem nos alimentos, né? Mas que nem sempre um pode ser convertido no outro. Em que sentido eu quero dizer, gente? Assim, ó. Os carboidratos que a gente consome são capazes de gerar lipídios e proteínas para nós? Nem sempre. Os lipídios que a gente consome são capazes de gerar carboidratos e proteínas? Nem sempre também. E as proteínas que a gente consome são capazes de gerar carboidratos e lipídios? Essas transformações, essas interconversões a gente vai ver durante o semestre, tá? Tem algumas delas que nós, mamíferos, não fazemos, tá? Se vocês certamente já ouviram falar isso, né? Que nós, humanos, somos dependentes de glicose. Tanto é que a gente tem que monitorar o nosso nível de glicose no sangue, né? Que a gente chama de glicemia, né? Ou seja, o que é a glicemia? É o teor, né? É o nível de glicose que a gente tem no sangue. Nós, humanos, mamíferos, nós somos dependentes de glicose, tá? Por quê? Porque se a gente tiver, por exemplo, só proteína e só lipídio, a gente não vai conseguir produzir a quantidade de glicose necessária para o nosso metabolismo, ou para a nossa sobrevivência. Por exemplo, quando a gente consome... deixa eu mostrar em um outro lugar aqui. Tem alguns processos que são interconversíveis. Aqui está mostrando, né, que carboidratos, lipídios e proteínas geram energia, tá? Mas, por exemplo, no caso de faltar glicose para o nosso organismo, a gente consegue obter glicose, por exemplo, de gordura, de lipídio? Não, nós humanos não temos essa capacidade. É por isso que a gente tem a necessidade de estar com um nível de glicose circulante sempre adequado. Porque se a gente entrar em hipoglicemia, o que é hipoglicemia? Um estado onde a quantidade de glicose no nosso sangue é muito baixa, né? É uma quantidade insuficiente para manter o nosso metabolismo, tá? E, por exemplo, lipídios, gorduras, nós humanos não conseguimos converter isso em glicose, tá? O contrário é verdadeiro, tá? Ou seja, é possível a gente converter glicose em lipídio? Sim, essa conversão a gente faz. Isso quer dizer o quê? Que, infelizmente, e é isso que a gente sempre dá como exemplo, né? Ou como forma para vocês lembrarem disso, tá? Que o excesso de carboidrato que a gente consome, tá? A gente converte em gordura. Sim, isso todo mundo sabe, né? Que quando a gente consome uma quantidade exagerada de alimento, e geralmente para um humano essa quantidade exagerada de alimento está na forma de carboidrato. Quando a gente consome muito carboidrato,
o excesso desse carboidrato que a gente não utiliza é convertido em gordura, né? Então, mesmo que o indivíduo ele só come praticamente carboidrato, ele vai ter gordura circulante? Vai, porque esse excesso de carboidrato que ele consome é convertido em gordura, em lipídio. Tá? O contrário não acontece. Converter lipídio em glicose, não. Em carboidrato, não. Nós, humanos, não fazemos essa conversão. Alguns organismos vivos fazem. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje, né? E se tem alguma... se vocês têm alguma pergunta para fazer, podem perguntar, né? Tem um ali perguntando no chat. E no caso de proteínas, o que tu quer saber, Tiago? Se proteínas são convertidas em gorduras e carboidratos? Sim. Tá, ok. Ele está perguntando se, quando a gente consome proteína em excesso, o que acontece com essa proteína em excesso? Infelizmente, também, essas proteínas em quantidade excessiva vão ser transformadas em gordura também. É por isso que tanto se estuda isso, né? Ou tanto se consegue, ou se tenta, né? Mexer, né? Ou fazer uma dieta adequada para aquele paciente, para que ele não ganhe peso, né? Porque qualquer excesso que nós humanos consumimos, tanto de proteínas como de carboidratos, serão convertidos em gorduras. Tá? E se bem que, já te adianto, Tiago, a gente consumir uma quantidade exagerada de proteína não é muito fácil. Tá? Porque quais os alimentos que contêm uma quantidade grande de proteína, que são essencialmente proteicos? Carne, ovo. Difícil, né, um humano fazer uma refeição onde não tenha, por exemplo, arroz, mandioca, batata, que são essencialmente carboidratos, né? Então, assim, um humano consumir um excesso de carboidrato, uma quantidade exacerbada de proteína, é muito difícil. Tá? Geralmente, o que acontece é ao contrário, que a gente ingere em excesso é carboidrato, né? Que são os alimentos mais acessíveis, mais baratos, né? E também os alimentos que mais saciam, né? Ou os alimentos que mais deixam a gente com um volume, né? Que dão volume à nossa refeição e fazem com que a gente tenha a sensação de saciedade, tá? Ali o José está perguntando se... ele está perguntando, não é excretado na urina, ou está perguntando se nitrogênio é excretado na urina? Desculpa, não é excretado. Está perguntando se não é excretado? Sim. Assim, quando a gente consome, e isso também há que se cuidar, né? Principalmente vocês que serão nutricionistas. Quando a gente consome uma quantidade muito grande de proteínas, tá? A forma que a gente tem de excretar o nitrogênio contido nessas moléculas proteicas é através da urina. Então, se a gente tiver uma dieta muito rica em proteínas, a gente vai sobrecarregar o nosso sistema renal. Tá? Isso pode levar a problemas futuros. Tá? Então, uma dieta para um humano com excesso de proteína não é uma coisa muito adequada. Claro, depende do quanto é esse excesso, né, tá? E é praticamente impossível, né, um humano se alimentar só de proteínas, tá? Mas, sim, o excesso de nitrogênio das moléculas proteicas é excretado via renal, o que sobrecarrega o trabalho renal. Mais alguma coisa? Não? Então tá, pessoal. Isabela. Como as carnes também têm bastante água, é difícil... também, claro, isso. Assim, por mais que tu pegue lá 300 gramas de carne pura, mesmo sem gordura aparente, né? Claro que nessa carne tem uma quantidade bastante grande de água, né? E se tu faz na panela, a água, né? Se não evapora, fica na panela também, tá? É claro que não é os 300 gramas de carne crua que serão exatamente 300 gramas de proteína, né?
Será uma quantidade bem menor, né? Porque, como eu mostrei naquele gráfico, lá naquele gráfico de círculo, né? Boa parte das células da gente, do organismo da gente, é constituído de água. Assim como as células, né, musculares que fazem parte da carne. Tem uma quantidade bastante grande de água também. Uhum. Isso mesmo. Tá? Mais alguma pergunta? Então, se ninguém tem nenhuma pergunta, nenhum questionamento, nenhuma dúvida, a gente acaba a aula aqui. E semana que vem, gente, eu vou tentar dar aula pelo Moodle, tá? Eu vou insistir com isso, eu vou ver o que está acontecendo, tá? Daí, se não for possível, nós vamos fazer pelo Meet, tá? Mas, se não, a gente vai tentar... Se tivesse passado de aula pelo Moodle, não tive problema nenhum. Só um dia que eu tive problema, teve queda de energia elétrica, mas no restante sempre consegui. Muito bem. Não sei, talvez nesse semestre estejam usando mais o Moodle, né? Quem sabe é isso, né? Esteja sobrecarregado, tá? Então, pessoal, até terça-feira que vem. Uma boa semana para vocês, um bom feriadão. Segunda-feira é feriado, né? Embora os dias hoje, né, com a pandemia, estejam sendo todos muito parecidos, né? Tá? A Francine está perguntando onde vai ser disponibilizada a aula. Quem gravou vai disponibilizar para os demais, é isso? Quem gravou? Tiago. Tá. Tiago, faz favor, tu me passa também a gravação, que caso tu não tenha o e-mail de todos, eu passo para eles, tá bom? Tá bom, Francine? Então tá. Posso, vou mandar meu contato também, tá, gente? Vou mandar, inclusive, meu WhatsApp, tá? Mas, claro, na medida do possível, peço que vocês não se comuniquem comigo por WhatsApp, só se for uma coisa urgente, assim, né? Mas eu mando sim, o meu WhatsApp, em função desse semestre ser todo atípico, assim, né? E vou mandar o meu e-mail também, tá bom? Eu informo pelo Moodle, tá? Então tá. Obrigada pela presença de vocês na aula e até semana que vem, tá? Tá bom, prof. Obrigadão, viu?